Olá, queridos! Hoje nós teremos a Segunda Guerra Mundial, capítulo 7, a primeira parte. A política expansionista de Hitler estava alinhada a um dos princípios nazistas, denominado como espaço vital, que é um princípio nazista que afirmava a necessidade de reestruturação das fronteiras de 1914. Bom, seguindo seus objetivos, Hitler anexou a região dos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia, e logo em seguida invadiu a Boêmia e a Morávia. Em 1938, os alemães invadiram a Áustria, construindo uma clara violação do Tratado de Versalhes. Nesse momento, França e Inglaterra evitaram o confronto com Hitler, talvez temendo um novo conflito bélico no continente. Isso acabou incentivando os delírios expansionistas do líder, como Hitler era chamado de Führer, era chamado pelo povo alemão. Bom, a Itália tentando à frente, e tendo à sua frente o líder fascista Benito Mussolini, também tinha interesses expansionistas. E por isso, em 1935, os italianos invadiram a Albânia e a Etiópia, sendo este último um país africano que fazia parte da Liga das Nações. A Itália acabou sendo condenada formalmente, porém nada aconteceu. Dessa forma, o direito internacional não foi respeitado. Bom, a Liga das Nações, criada após a Grande Guerra, não contava com a presença dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha, que havia se retirado em 1933. Era uma instituição sem poder para conter as disputas imperialistas entre as nações. Bom, e tendo como referência a política expansionista, dois grupos de países se formaram. Os aliados, constituídos por França e Inglaterra e pelos Estados Unidos e a União Soviética, tinham a intenção de controlar as anexações territoriais que estavam acontecendo na Europa e na Ásia. O outro grupo, do eixo integrado por Alemanha, Itália e Japão, tinha o propósito de continuar seu expansionismo. Bom, e as fases do conflito da Segunda Guerra foram 3. Vitórias do eixo na primeira fase, segunda fase, o equilíbrio de forças, e a terceira fase, vitória dos aliados. Bom, tendo como princípio a invasão da Polônia, pelo Tratado de Versalhes, o Império Alemão perdeu territórios para a Polônia. No entanto, em alguns desses territórios, a população, que era a maioria germânica, e a política adotada pelos poloneses era repressiva em relação a esses habitantes. Bom, aproveitando dessa situação, Hitler exigiu que os poloneses devolvessem a cidade-porto de Danzig, localizada em uma área chamada de Corredor Polonês, assim como toda a extensão desse corredor, uma faixa estreita de terra em que se localiza o rio Vístula. Acreditando que seriam protegidos pela França e pela Inglaterra, países com quem haviam firmado um acordo que garantia ajuda militar no caso de invasão. Os governantes poloneses resistiram. Depois de assegurar a neutralidade da União Soviética, Hitler pôs em ação o chamado Plano Branco, dando início à invasão da Polônia na madrugada de 1º de setembro de 1939. A Guerra Relâmpago passou a ser a principal estratégia de ataques dos alemães. Era uma ofensiva tão rápida que não dava chance para o contra-ataque dos países alvos. Bom, o ataque alemão foi arrasador. As forças da aeronáutica, comandada por Hermann, realizaram gigantescos bombardeios aéreos, debilitando a resistência polonesa. Isso abriu caminho para que as decisões e as divisões de tanques comandadas pelo general Guderian aniquilassem o número, porém mal armado, exército polonês.
Em menos de um mês, a Polônia estava vencida. Em razão da assinatura do Pacto de Não Agressão com a Alemanha, os soviéticos se aproveitaram dessa situação de domínio alemão na Polônia e ocuparam o leste desse país. No curso de sua política expansionista em 1940, a União Soviética também anexou os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia.